É por isso que sua fé é fraca. No capítulo 15 de Gênesis, nós vemos a famosa conversa entre Deus e Abraão, onde Deus mais uma vez reafirma toda a sua promessa para Abraão. No versículo 5, nós vemos Deus falando a frase: Abraão, sai para o lado de fora da sua tenda e conta as estrelas, se é que você pode. Porém, esse capítulo é rico em diversos detalhes. Deus não só manda a Abraão contar as estrelas, mas também faz com ele, logo nos versos seguintes, um ritual de compromisso, de promessa, de reafirmação. Porém, quando nós chegamos exatamente no versículo 17, nós vemos uma pequena frase que vai dizer assim: então, depois disso, o sol se pôs e veio a escuridão. O que nos levanta uma grande interrogação. Se o sol estava se pondo nesse momento agora, então o que tinha antes disso era a luz do dia. Como Abraão poderia então contar as estrelas se havia luz no céu? Você pode chegar para mim e dizer que talvez a conversa que Deus começou com Abraão começou ainda na madrugada, enquanto haviam estrelas no céu. Isso sim, pode ser dessa forma. Porém, Abraão, sendo o pai da fé, é muito mais crível que ele não tenha visto as estrelas do céu. Mas, assim como a Escritura vai nos ensinar em Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas nós sabemos que elas estão lá. Então faz muito mais sentido que Abraão tenha olhado para o céu e não tenha visto nenhuma estrela, mas porque ele já viveu aquilo ali outras vezes, já viveu a noite muitas das vezes, ele sabe que as estrelas estão lá. Assim como nós, na fé, sabemos que as coisas estão lá, mesmo não vendo elas lá. A grande realidade da fé é que nós simplesmente não vemos aquilo que está acontecendo. Não. Não é somente sobre não ver, mas é sobre ter a consciência que aquilo está lá, ainda que eu não esteja vendo naquele momento. Nossa fé é fraca porque nós muitas das vezes não vemos e não buscamos ver no Espírito aquilo que já está presente lá. Um famoso pregador diz que Deus dá a visão por meio da audição. Ou seja, aquilo que ouvimos da parte de Deus nos habilita para vermos coisas no Espírito. Em muitos casos, a nossa fé é fraca porque nós não procuramos ver aquilo que está acontecendo no Espírito. Nós não procuramos ouvir de Deus aquelas verdades. Então, sem ouvir e sem ver, obviamente, nós não damos os passos que são necessários. Abraão, quando olha para o céu nesse cenário hipotético que nós estamos falando agora, olhando para o céu e não vendo as estrelas, mas tendo a plena convicção de que elas estão lá, então ele começa a andar em fé. De uma mesma forma, Pedro, quando está dentro do barco no Novo Testamento e tem a visão ali de Jesus andando sobre as águas e faz a famosa pergunta: Jesus, me manda ter com você sobre as águas? Quando ele ouve a palavra de Jesus dizendo vem, então a partir daquela audição, a partir de ouvir aquele imperativo, aquela ordem de Jesus para ele então começa a ver aquilo que não existe, o chão sobre as águas. Então Pedro começa a caminhar sobre as águas, ou melhor, Pedro começa a caminhar na palavra que Jesus disse. Nós precisamos lembrar que João capítulo 1 vai nos dizer que ele era o verbo e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o próprio Jesus era a palavra falada de Deus no Gênesis, no começo de todas as coisas. E por meio dessa palavra é que tudo foi criado. Ou seja, todas as coisas foram criadas por meio daquele que é a palavra. E se a palavra estava dizendo vem, a própria palavra criou todas as condições necessárias para que Pedro caminhasse sobre as águas. Na verdade, Pedro não caminhou sobre as águas, Pedro caminhou sobre a palavra liberada de Jesus. Essa palavra só pode ter valia em nossas vidas se nós decidimos caminhar crendo nela. Isso é andar em fé. Muitos de nós temos uma fé fraca porque, na verdade, nós não ouvimos essas palavras liberadas de Deus. Então, não conseguimos caminhar sobre essas palavras. Abraão, como pai da fé, ouviu diversas vezes as palavras de Deus ao longo dos anos e foi ouvindo essas palavras e foi caminhando sobre elas em fé. Porém, quando chega em Gênesis capítulo 22, nós vemos Deus botando à prova o coração de Abraão, pedindo para ele o filho que ele tanto amava. A Escritura vai dizer que Abraão, no dia seguinte, prepara tudo muito cedo e vai até o local onde Deus tinha dito.
Ao chegar naquele local, Abraão faz exatamente aquilo que Deus havia ordenado e, num último instante, Deus promove então para si um cordeiro, um sacrifício. Nós precisamos observar que Hebreus vai nos dizer que Abraão cria totalmente que Deus era capaz de ressuscitar o menino se necessário fosse. Ou seja, Abraão estava crendo até o fim daquele momento que era necessário que ele matasse o menino, mas ele não duvidou em nenhum momento. Agora a pergunta que eu faço é: por que Abraão não duvidou? E a resposta é muito clara. Abraão caminhou tanto tempo com Deus que ele sabia do caráter de Deus. E aqui fica um ensinamento tão profundo para nós. Nossa fé só vai ser robusta se nós caminharmos com Deus a ponto de nós conhecermos o seu caráter, a ponto de nós conhecermos como Deus age. Deus não prometeu para Abraão que ressuscitaria o menino, mas Abraão creu que se necessário fosse, Deus o ressuscitaria. Abraão caminhou com Deus e porque caminhou com Deus e conheceu o Deus de perto, ele pôde então confiar e crer plenamente. Muitos de nós não temos a fé robusta porque nos falta caminhar com Deus. Nós só podemos confiar em quem conhecemos. Sem conhecer a Deus, não temos como ter fé. E aqui fica uma palavra para você que está me assistindo nesse momento. Caminhe com Deus. Caminhe com Deus a ponto de, quando ser provado o seu coração, assim como o coração de Abraão foi, você prefira o Deus da bênção e não a bênção de Deus. Porque, afinal de contas, tendo o Deus da bênção, Ele pode nos dar qualquer bênção. Porque o nosso coração não vai estar mais nas coisas dessa terra. Nosso coração vai estar nele, em buscá-lo e conhecê-lo plenamente como Ele é. Por isso, busque a Deus, conheça-o intimamente. Então você terá uma fé robusta e forte.